Vamos, então, dar início aos trabalhos com a instalação da mesa de número 1. O tema é o seguinte: a dimensão e a importância da cadeia nacional de abastecimento. Já gostaria de dar as boas-vindas e agradecer pela presença da excelentíssima senhora Tereza Cristina Correia da Costa Dias, a nossa ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Agradeço também a presença do excelentíssimo senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, o nosso ministro da Economia do Brasil, o excelentíssimo senhor João Roma, ministro da Cidadania do Brasil, o excelentíssimo senhor Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente do Brasil. Agradecemos também a presença do senhor Augusto Pestana, presidente da Apex Brasil. Muito bem-vindo, senhor Rodolfo Nardez Cirol, presidente do Conselho Rede Brasil do Pacto Global. E também, seja muito bem-vindo, senhor Daniel Balaban, diretor do Programa Mundial de Alimentos, do Centro de Excelência contra a Fome, do Programa Mundial de Alimentos, WFP. Deixa, então, saudar aqui nossos convidados. Nossa ministra já está aqui, ó. Tudo bem? Ministra Tereza Cristina já está aqui na tela maior. O ministro Guedes também me ouve, ministro? Bom dia. Muito bem. Então, quase todos os convidados já estão aqui a postos. E enquanto a gente preenche totalmente aqui as nossas telas, eu gostaria de explicar um pouco sobre a dinâmica dessa primeira mesa. Diferentemente dos fóruns e congressos que nós estamos acostumados a participar, o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento tem como objetivo eleger desafios e propostas concretas de soluções de alto impacto econômico, social, ambiental e de governança. Por essa razão, eu vou brevemente compartilhar com vocês os resultados da pesquisa preliminar que foi realizada com os participantes deste fórum. Essa pesquisa vai servir de pano de fundo para as questões que nós vamos discutir hoje aqui. Vamos, então, à síntese dos resultados da pesquisa. Eles foram agrupados em 4 eixos e nós gostaríamos de apresentá-los para que a gente possa, então, iniciar os trabalhos. A governança da cadeia nacional de abastecimento em si surgiu como um tema, suportado pela necessidade de uma política nacional de abastecimento amparada por segurança jurídica, metas e padrões de medições de performance e impacto e transparência na cadeia de agregação de valor. Partindo disso, nós abrimos os outros 3 eixos: qualidade e segurança dos produtos, redução do desperdício e economia circular. A partir desses eixos, nós conseguimos agrupar os temas resultados da pesquisa, com alguma relação de interdependência. No eixo qualidade dos produtos, nós podemos destacar valor nutritivo dos alimentos e alimentos saudáveis, a produtividade vinculada à redução de desperdícios, a carga tributária, que depende das reformas administrativa e tributária, e estão vinculadas à transparência da cadeia nacional de abastecimento. A agricultura familiar, através de uma rede de compra e comercialização dos produtos, pode reduzir o desperdício e colaborar com o combate à fome. A redefinição dos atuais prazos de validade por melhor consumo até best before date pode elevar em muito a doação humanitária e a venda solidária de alimentos, conectando o mapa da fome com o mapa do desperdício. A adequação à carga tributária pode ampliar o acesso da população aos produtos de consumo essenciais, com impacto direto ao combate à fome. A equidade racial e de gênero promove a inclusão social, e esses fatores contribuem com a geração de emprego e de renda. A importância da economia circular gera impacto direto no uso da energia, da água, da logística reversa de embalagens, da reciclagem, geração de resíduos e emissões que influenciam diretamente no clima e no meio ambiente, colaborando assim com a inclusão social, geração de emprego e renda. Desta forma, nós consolidamos os principais resultados da pesquisa e organizamos as demandas que deveremos tratar hoje. Todas elas sob a perspectiva de impacto econômico, social, ambiental e de governança.
Muito bem, a partir de agora, eu gostaria, então, de apresentar o nosso painel de desafios e propostas. Nesse painel, as ideias apresentadas pelos nossos painelistas serão registradas em tempo real, à medida que o evento for acontecendo. Propostas, desafios serão compilados e exibidos aqui. Depois da fala de cada um dos nossos convidados, nós vamos abrir para perguntas. E, por fim, nós voltaremos, vamos fazer uma votação das 3 mais importantes propostas e desafios, desafios e propostas de soluções que nossas conversas produzirem. Então, por todo dia, nós vamos seguir exatamente com esta dinâmica. E, na última mesa, os presidentes das 15 entidades de classe que compõem a Cadeia Nacional de Abastecimento vão eleger as 5 melhores propostas de geração de impacto. Então, você observa, nós teremos várias propostas na mesa, no debate, e ao final do evento, teremos aquelas 5 mais importantes. Estas, sim, é que vão nortear a Cadeia Nacional de Abastecimento nesta agenda tão urgente que é a agenda ESG. Tá bom? Tudo bem explicado, toda a dinâmica, todo mundo já está bem familiarizado como é que vai funcionar aqui a nossa mesa, então vamos começar nosso debate. Eu vou fazer agora uma pergunta comum a todos os nossos convidados, eu quero que cada um deles responda esta pergunta. Qual é a dimensão e a importância da Cadeia Nacional de Abastecimento, começando pela nossa ministra, Tereza Cristina. Ministra. Bom dia, é um prazer enorme participar do primeiro fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, da Abras, essa associação que muito tem ajudado aqui o Ministério da Agricultura, principalmente na crise aí da pandemia, onde nós estreitamos a relação para falar sempre com vocês sobre abastecimento. Então, não poderia deixar aqui de agradecer a Abras por essa parceria com o Ministério da Agricultura. A agricultura no Brasil ela é responsável por alimentar, produzir alimentos para os 212 milhões de brasileiros. Desafio nosso é garantir a produção sustentável de alimentos, fibras e outros ativos agrícolas em todo o território nacional, assegurar 100% para que a população brasileira tenha acesso aos produtos de origem agropecuária, com qualidade, diversificada e a segurança do consumo. Nós geramos continuadamente um excedente exportável de produtos agrícolas suficientes para garantir o nosso abastecimento doméstico, mas também atendendo a demanda internacional por alimentos. Hoje, o Brasil é o maior exportador líquido mundial de alimentos. Então, eu tenho aqui a responsabilidade da produção. E vocês, depois vem o abastecimento, que é composto aí por vários outros elos da cadeia até chegar à prateleira dos supermercados. Muito obrigada, ministra. Ministro Guedes, a sua avaliação com relação à dimensão e à importância da Cadeia Nacional de Abastecimento. Bom dia a todos. Como disse a ministra Tereza, produção é com ela e distribuição é com vocês. Então, são os 2 pontos extremos da cadeia, de um ponto ao outro, e que foram responsáveis pela manutenção dos sinais vitais de funcionamento da economia brasileira. Quando nós olhamos, temos muita gratidão à atuação de vocês, esperamos ter reforçado também essa capacidade de resposta da economia brasileira, quando temos aí o ministro Roma também, e o ministro Salles. O ministro Roma está agora em cargo justamente de reforçar as políticas sociais para que esse combate à fome, à miséria, ao desamparo, que nós conseguimos, num curto período de tempo, em tempos de guerra, nós conseguimos ter a maior redução de pobreza em 40 anos, para que isso não se perca no tempo, o ministro Roma está desenhando aí os novos programas sociais. E o ministro Salles também está na outra ponta lá de combate também, junto com a ministra Tereza, ele está nas 2 pontas. Ele está de um lado para garantir justamente
que o Brasil mantenha a matriz energética mais limpa do mundo, que o Brasil tem, que o Brasil consiga justamente expandir sua área de produção sem destruir o meio ambiente, que é um dos temas importantes nossos aqui. Ele é parceiro da ministra Tereza nisso, os dois têm se aplicado muito nisso. Já no outro extremo, junto às cidades, essa logística reversa das embalagens, esse tratamento de água e esgoto também nas próprias cidades, que é uma preocupação do ministro, que o ministro Salles sempre disse, olha, o meio ambiente não é só no campo e na floresta, o meio ambiente é também cuidar das nossas cidades, né, dos detritos, e todo esse desperdício, esse lixo mal reciclado, a perda de alimentos que não foram aproveitados. Então, eu acho que o nosso governo está muito coerente, trabalhando muito junto, é uma equipe muito unida, tentando justamente manter toda essa cadeia produtiva funcionando. E eu queria parabenizar a Abras, vi os dados, acompanho já há algum tempo, e vendo os dados mais recentes, quer dizer, vocês são 5% do PIB brasileiro, quer dizer, toda essa cadeia, também em torno de 5% do PIB, essa parte de distribuição, né? Só essa parte de distribuição. E atendem aí 27, 28 milhões de consumidores dia, criam entre 3,8 e 3,7, que foi dito pelo nosso presidente João Galassi, mas quando você coloca todos os empregos indiretos, a nossa equipe econômica aqui diz, inclusive, João Galassi, que pode chegar até 5,5 milhões de empregos, 5 milhões e 500 mil empregos. Então, acho que entre os temas que nós vamos abordar aí à frente, um deles, evidentemente, é a desoneração da mão de obra, que o setor é intensivo nisso. Nós precisamos criar condições para que vocês possam abrir mais postos de atendimento, cada vez chegando mais perto das vizinhanças, não só no abastecimento, mas também na compra da pequena agricultura familiar, tudo isso, apoiar as duas pontas. E, para isso, é preciso ter mão de obra barata. O Brasil tem uma arma de destruição em massa de empregos, que são os encargos sociais e trabalhistas. Então, nós precisamos atacar isso. E a outra é justamente vocês se transformarem mais em mais, para poderem atender melhor os consumidores, em polivalentes. Não é? Então, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, você está vendendo vegetais, você está vendendo legumes, frutas, mas você está vendendo também medicamentos, coisas que possam atender a população com uma ida, one-stop shop, né? Você vai e se abastece completamente ali das suas necessidades diárias, que não sejam mais especializadas, como é o trabalho das redes de farmácia, etc. Mas as drogas, os remédios que possam ser de fácil atendimento, sem necessidade de receita médica, tudo isso, vocês já deveriam estar também atuando nisso para facilitar a vida do consumidor. Então, desejo a todos aí um bom debate hoje e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, ministro Guedes, que daqui a pouco volta com mais uma pergunta. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Augusto Pestana, da Apex, para que ele possa dar a sua opinião, a sua perspectiva sobre a dimensão e a importância da cadeia nacional de abastecimento. Augusto, por favor. Bom dia, Rosana. Espero que me ouçam bem. Cumprimento os ministros, né? E um prazer estar aqui. Agradecer muito a Abras pela iniciativa, agradecer a João Galassi. Nós aqui da Apex Brasil, nós temos uma parceria tradicional com os supermercados brasileiros, sobretudo na organização de projetos compradores, né? Ou seja, nós trazemos importadores do exterior para que conheçam a oferta da nossa cadeia produtiva, né? Desse excedente exportável, como muito bem disse a ministra Tereza Cristina. É um modelo que, claramente, é essencialmente presencial, mas que, em função da pandemia, tem sido substituído por ações virtuais. Este fórum aqui é um exemplo. Bom, então a minha perspectiva é uma perspectiva mais internacional. A Apex, ela é uma agência vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, que atua em estreita coordenação com os setores público e privado para promover as nossas exportações, atrair investimentos e apoiar as empresas brasileiras nesse processo de internacionalização, né? E a programação do evento, deste fórum, é um exemplo perfeito, né, dessa rede de parcerias que a Apex tem. Né? Então, desde os ministros com os quais eu tenho a honra aqui de dividir esta mesa, até as diferentes instituições, associações setoriais,
com as quais nós mantemos convênios, né, que participarão dos diferentes painéis, como é o caso da Embrapa, da OCB, da BPA, da BPEC, entre outros. E como diplomata de carreira, eu não resisto um pouco a mencionar que esses vínculos, digamos, entre ESG e o conceito de desenvolvimento sustentável, eles precisam ser lembrados, né? Isso é algo que o chanceler Carlos França tem sempre lembrado, né, das 3 urgências da política externa que lhe foram confiadas pelo presidente da República: a diplomacia da saúde, nesse momento que nós vivemos, a diplomacia da retomada do crescimento e a diplomacia da sustentabilidade. E essa ideia de desenvolvimento sustentável, ela deve muito aos negociadores brasileiros, que incorporaram a necessidade de equilíbrio entre esses diferentes pilares, né? O pilar econômico, o pilar ambiental e o pilar social. Isso é algo que o ministro França tem sempre lembrado, também a ministra Tereza Cristina, o ministro Guedes, o ministro Ricardo Salles, e essa ideia de que, enfim, é fundamental esse equilíbrio dos pilares, né, nesse debate, e que o Brasil, a nossa sociedade, as nossas empresas, elas estão muito mais na coluna das soluções do que dos problemas. Só um comentário rápido, né, indo mais diretamente aí a tua pergunta sobre a importância da cadeia. Eu acho que, tendo em vista essa nossa vocação natural, nosso nível de competitividade do agro, eu talvez veja mais o ângulo, né, de alimentos e bebidas, né, que é algo que é uma linha de atuação muito importante aqui da agência, muito conectada com esses 3 eixos de atuação e com a questão do ESG, ou do desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em promoção comercial, né, o nosso grande objetivo é o de ampliar a presença dos produtos brasileiros nos mercados internacionais, diversificar essa pauta, agregar valor ao que exportamos, né? Isso é muito interessante ver naquele quadro que você mostrou, como a questão da agregação de valor ela é fundamental. E a verdade é que, se a gente olha essa lista de demanda mundial por produtos agroalimentares, o Brasil está quase sempre entre os 5 maiores produtores do mundo. Então, nós somos uma potência do agro, com um papel fundamental para a segurança alimentar do mundo. Nós precisamos manter essa posição e, ao mesmo tempo, gerar mais oportunidades para produtores de pequeno e médio porte, nas 5 regiões do Brasil. Vale sublinhar que nós temos aqui na Apex um programa de qualificação para exportação, o PEX, que incorpora a dimensão da sustentabilidade. E aí também uma palavra sobre investimentos estrangeiros diretos, onde a questão do ESG também é óbvia, muito importante. Isso a gente viu com clareza 2 semanas atrás no Fórum de Investimentos Brasil, o BIF, que contou com a participação do ministro Guedes, da ministra Tereza Cristina. Existem inúmeras oportunidades, né, nessa dimensão das finanças verdes, projetos de infraestrutura e em elos estratégicos, né, da nossa cadeia, como, por exemplo, fertilizantes. E, por fim, uma palavra sobre internacionalização, expansão internacional das empresas brasileiras, que é algo cada vez mais necessário, né? Essa integração produtiva com essas cadeias globais em mercados estratégicos, e essa internacionalização é uma ferramenta crucial para que nós possamos acessar novos mercados, novas tecnologias, novas opções de financiamento, parcerias em geral, como forma de alavancar a nossa competitividade e a nossa participação no comércio global. Augusto Obrigado. Pestana, muito obrigada pela sua participação. Passo a palavra agora ao nosso ministro João Roma, ministro da Cidadania, já adiantando aqui para a nossa audiência que o ministro vai precisar deixar o nosso painel daqui a pouco, né, ministro? Que é uma pena, eu ainda estou avaliando se eu vou deixar o senhor ir embora mesmo, hein? Porque eu estou agora no Rio Grande do Norte, eu vim para uma agenda aqui com o ministro Fábio Faria, mas eu fiz questão de poder dar uma palavra aqui para a Abras, que tem sido uma grande parceira. Agradeço as falas que me antecederam, especialmente dos meus colegas Tereza Cristina e o ministro Paulo Guedes. Aliás, os 4 ministérios que estão aqui na mesa têm uma sinergia total com esse tema, que é o meio ambiente com o Ricardo Salles, a cidadania, a economia e a agricultura. Na agricultura, nós temos a sinergia plena dentro do programa de aquisição de alimentos, que é justamente um programa que é uma interseção de atributos entre a cidadania e a agricultura. E, desde o início, já no meu discurso de posse, vocês perceberam que eu fui muito taxativo quando eu falei que economia e área social eram 2 faces da mesma moeda. Isso tem dado certo, nós estamos conseguindo muitos avanços e, sem dúvida nenhuma, como comentou o ministro Guedes, em um curto espaço de tempo nós vamos apresentar um fortalecimento dos programas sociais do governo. Programas esses que têm, de fato, contribuído no enfrentamento à pandemia e também contribuído para o aquecimento da nossa economia, que, mais uma vez, surpreende o Brasil. Como dizia Juscelino Kubitschek, em tratando-se de Brasil, o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. Então, o Brasil está dando sinais disso.
A Abras, portanto, tem sido um grande parceiro nesse enfrentamento. Temos um dilema muito importante que vai exigir a atenção de todos nós, e a Abras tem sido protagonista desse debate. Portanto, o meu agradecimento a todos vocês, que já demonstraram ser parceiro apenas com o crescimento, o fortalecimento, o aprimoramento da função que vocês exercem, porque a logística é fundamental dentro do quesito alimentar e nutricional. E eu tenho comentado muito que a cesta básica está para a segurança alimentar, assim como o carro-pipa está para a segurança hídrica. Obviamente, quando se tem sede, se tem fome, precisamos de situações urgentes, né, mas que são transitórias, né? Então, esses assuntos transitórios não podem ser o perseguido pelo governo e pela sociedade enquanto solução para a segurança hídrica e alimentar. Mas, certamente, com outras ações que nós estamos agindo em parceria, em cooperação essa que já foi sinalizada pelo presidente Bolsonaro, quando convidou todos os chefes de poderes à residência oficial do presidente, Palácio da Alvorada, pedindo união de esforços para superar as dificuldades dessa pandemia, é, sem dúvida nenhuma, protagonizada entre esses ministérios que atuam nessas ações do governo, junto com a Abras, por exemplo, assim como o Sistema S tem somado junto com o Brasil Fraterno. A Abras tem sido, sem dúvida nenhuma, um importante parceiro na discussão e na operacionalização do desafio que é avançar na agenda da segurança alimentar e nutricional do país. Visamos, inclusive, nesse novo programa social, fortalecer esse quesito da aquisição de alimentos, mas também na produção e a efetiva distribuição de alimentos de forma capilar. E alguns impasses, como, por exemplo, adequações em legislações no quesito de direito do consumidor, que pode muito mais defender o consumidor, mas também defender um desperdício de alimento desnecessário no nosso país, que, por si só, já simbolizaria um avanço gigantesco no quesito de segurança alimentar. Então, são muitas ações que podemos fazer em conjunto, já estamos protagonizando esses avanços, muito no quesito, no quesito de regulamentação, matérias que muitas vezes não são custosas no quesito financeiro, mas apenas no quesito de ter atenção e superar uma visão burocrática, chegando a uma visão gerencial. Então, é com esse foco, olhando justamente para avançar enquanto sociedade, que eu tenho certeza que essa parceria já é vitoriosa desde o seu início. Parabéns a Abras, parabéns a todos que têm no seu dia a dia estado na ponta com o consumidor, com o cidadão brasileiro, avançando cada vez mais na sua qualidade, não só podendo receber produtos de qualidade, mas também tendo a visão social que orgulha a todos nesse momento, porque é um momento de união e esse somatório de esforços vai, sim, cada vez mais orgulhar o povo brasileiro. Parabéns a todos. Ministro João Roma, muito obrigado pela sua participação nessa primeira fase aqui do nosso debate. O senhor está liberado para o seu compromisso, mas quando o senhor tiver um tempinho aí na sua agenda corrida, fique conectado com a gente. Hoje a gente tem muita coisa interessante, muito conteúdo a ser explorado. O senhor é muito bem-vindo aqui no nosso evento. Boa sorte no seu dia. Até mais. Muito bem, eu passo a palavra agora ao Rodolfo Nardez Tirol, que é presidente do Conselho Rede Brasil do Pacto Global, para a gente tentar entender. Nós já mencionamos aqui a importância dos ODS, a aderência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com esse tema tão urgente da agenda ESG. Então, gostaria de pedir a opinião, o ponto de vista do Rodolfo, tentando fazer uma correlação desse tema com a importância e a dimensão da cadeia nacional de abastecimento. Rodolfo, por favor. Bom, muito obrigado. É realmente uma honra estar aqui com vocês. Agradecer à Abras pelo convite, cumprimentar os senhores ministros de Estado. É um evento super importante para nós, na Rede Brasil do Pacto Global, que reúne 1.300 das maiores organizações do país. E quando eu falo 1.300, eu queria comentar que essas 1.300, várias delas, ou grande parte das associadas da Abras, estão integradas à rede brasileira do Pacto Global.
E quando a gente fala de empresas tão grandes assim, a gente também fala que elas têm uma cadeia de fornecedores e uma cadeia de suprimentos muito, muito abrangente. A gente calcula aí que só o impacto de cada uma dessas grandes empresas está girando em volta de 4 mil, 5 mil fornecedores, subcontratados e tudo, que circulam toda a nossa economia e abrangem todos os aspectos. Isso é super importante quando a gente dimensiona que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 deles, permeiam os principais passivos que a nossa federação tem. Todos os estados demandam saneamento, todos os estados demandam uma cadeia produtiva mais adequada em termos ambientais, em termos de conservação de água, de economia de recursos e de geração de resíduos. Quando a gente fala dessa forma, a gente está falando muito de rastreabilidade de toda a cadeia de fornecimento. E por que esse tema cada vez mais ele toma importância? Porque definitivamente o mercado financeiro ele despertou para o ESG e ele sabe valorizar isso e tem custos menores para quem adere às melhores práticas globais. E o Brasil, como uma das potências, né, nesse segmento de abastecimento, que abastece não só uma nação como o Brasil, mas grande parte do planeta também, a gente precisa estar no world class. Estar no world class significa recursos e dinheiro. Quando eu estou falando de ESG, dos 17 compromissos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que a ONU preconiza, todos eles, desde a erradicação da pobreza, equidade, melhor saneamento básico ou saúde, energia renovável, como o próprio ministro falou, conservação do solo e dos oceanos, a gente está falando de muito mais economia sendo gerada dentro dessas práticas. A prática que talvez possa, por algum momento, falar assim, nossa, esse daqui está gerando um custo para mim nesse momento. A hora que a gente olha o médio e o longo prazo, a gente está valorizando uma cadeia e a gente está adicionando valor a ela. Isso quer dizer que todas as externalidades, né, que se gera por meio de uma atividade, seja embalagem, resíduos, CO2 emitido, eles estão sendo contabilizados para que isso possa ser gerido e endereçado dentro do seu produto. Toda vez que um empresário, um comerciante entender que ele está tendo um custo por conta disso, certamente ele vai buscar soluções para endereçar esses problemas. Acredito que as linhas de crédito para isso estão aí surgindo, a gente tem a participação de capital internacional, a gente tem uma visão bem protagonista que a Abras, sem dúvida nenhuma, vai liderar. Essa questão de conseguir movimentar toda uma capilaridade que a Abras consegue ter na nossa sociedade, na nossa economia, certamente fazem com que o Brasil mude de patamar. Um patamar que a gente não precisa se justificar, muito antes, pelo contrário, a gente precisa retomar a liderança, a gente precisa demonstrar essa liderança que a gente já tem em termos de energia renovável, de conservação de biomas, de preservação de água, tratamento de resíduos, que a gente precisa evoluir. Isso, sem dúvida nenhuma, protege valor que hoje a gente já tem e gera valor adicional. Os mercados estão se desenvolvendo e cada vez mais a competitividade está muito forte. Mas eu não queria deixar de comentar um outro ponto que é muito relevante, já foi citado aqui, mas é comportamento de consumidor. Quando a gente fala de comportamento de consumidor, o nosso consumidor hoje ele está muito mais conectado, muito mais ligado, sem dúvida nenhuma, reconhecedor dos diferenciais das empresas que estão aderindo a esses objetivos do desenvolvimento sustentável ou as práticas, melhores práticas de ESG. E isso daí, só traduzindo, é realmente o que o nosso ministro Roma falou. É um equilíbrio entre todos eles. Não dá para privilegiar um e abandonar outro. A gente tem que progredir em todas as frentes, seja ela na geração de emprego digno, educação, equidade de gênero, de raça, de cultura, religião e assim por diante. A gente precisa realmente evoluir e endereçar isso dentro das estratégias de cada uma das organizações. A tomada de decisão de cada um dos associados da Abras, de toda a nossa federação, precisa levar em consideração esses temas.
Eu quero deixar meu agradecimento mais uma vez à Abras e falar que a rede brasileira do Pacto Global está completamente à disposição para ser o grande parceiro nessa jornada. Obrigado. Rodolfo, muito obrigada, belo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Agora eu passo a palavra ao Daniel Balaban. Ele é diretor do Programa Mundial de Alimentos, do Centro de Excelência contra a Fome no Brasil. Só um recadinho que eu queria dar aqui para a nossa audiência, antes do Daniel se pronunciar. Eu anunciei no começo da nossa mesa a presença do ministro Salles, do ministro do Meio Ambiente. A gente está tentando conectar o ministro, estamos com algum problema aqui na nossa conexão, problema técnico, mas a gente continua tentando para que a gente tenha a participação do ministro aqui no nosso fórum, tá bom? Então, Daniel, a palavra é sua. Muito obrigado, Rosana. Eu queria cumprimentar todos os ministros presentes, aos presidentes Augusto Pestana, Rodolfo Sirol, que nos antecederam. Como a Rosana falou, eu represento aqui no Brasil o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Em primeiro lugar, dizer um pouquinho sobre o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. É a maior agência humanitária das Nações Unidas, é uma agência que está presente em mais de 80 países ao redor do mundo, alimenta todos os dias mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo e está sempre presente naqueles locais onde existam conflitos, sejam conflitos armados ou desastres climáticos. O WFP tem uma logística muito própria para poder estar presente e atender a essas pessoas nos momentos de necessidade. E também é o maior comprador de alimentos do mundo, porque para alimentar 100 milhões de pessoas todos os dias, precisamos ter alimentos nas regiões afetadas, nas regiões que necessitam da nossa presença. Todos falaram antes de mim muito bem sobre a importância hoje de nós trabalharmos em conjunto. Eu acredito, como a Rosana apresentou muito bem os 17 ODS, nos seus quadradinhos, eu gosto muito mais de ver os ODS misturados. Por quê? Porque o ODS, ele funciona um dependente do outro. É uma interdependência dos objetivos. Nós jamais vamos conseguir atingir um mundo sem fome, o ODS 2, se nós não diminuirmos a pobreza, o ODS 1, e nós diminuirmos a concentração de renda que existe no mundo, o ODS 10. E aí eu poderia falar de todos os 17 ODS que um depende do outro para ser atingido. Nós não conseguiremos atingir apenas um ODS sem trabalharmos os outros em conformidade, de uma forma transversal. E é exatamente isso que eu gostaria de, nessa nossa primeira fala inicial, falar com todo o setor privado. Não adianta criarmos dentro das nossas empresas uma área de responsabilidade social com orçamento pequeno e dizer se virem e tentem trabalhar a nossa marca. Não, a responsabilidade social, o ESG, tem que estar em todos os setores, em todos os momentos da empresa. Até que o consumidor final, quando olha a marca, diga, esta empresa me representa, esta empresa representa o mundo, essa empresa tem um trabalho dentro da área econômica, dentro da área ambiental e dentro da área social que eu considero justa. Então, isso é muito importante que a gente compreenda, porque hoje tem se falado muito de ESG, eu vejo muitos cursos e tem empresas criando áreas, né, isoladas para trabalhar isso, quando a gente tem que trabalhar em conjunto dentro da empresa a mudança de percepção e a mudança de ideias. Nós estamos agora num mundo pós-pandemia, estamos começando a trabalhar esse mundo pós-pandemia. Ele não é mais o mesmo mundo que nós tínhamos no ano de 2019. Nós estamos cada vez mais interdependentes entre os países. Não existe mais país que consiga se desenvolver sozinho. Nós temos que trabalhar a interdependência, nós temos que trabalhar um fator no qual nós possamos ajudar os próximos, ajudar os países
menos desenvolvidos e também trabalhar em conjunto com os países mais desenvolvidos. É a única forma que nós temos de termos um mundo mais justo, um mundo melhor. Então, apenas com união. Isso é algo que a gente tem que colocar como uma palavra importantíssima. Eu acho que é a palavra que vai vir a partir de agora no mundo pós-pandêmico. União, interdependência. E para que nós tenhamos um mundo diferente, nós temos que pensar em 3 palavrinhas. Nós temos que ser provocativos, nós temos que ser visionários e disruptivos. Não dá mais para a gente agir da forma como a gente agia antes da pandemia, porque o mundo mudou, as coisas estão mudando muito rapidamente. Ou a gente se integra a essa mudança, ou nós ficaremos para trás. E eu não quero, como a ONU sempre diz, deixar ninguém para trás, porque um mundo melhor ele só vai ser construído com a participação de todos. Não vai ter um mundo melhor apenas para alguns. Só será melhor se nós conseguirmos incluir a todos os 7,8 bilhões de habitantes do planeta. E é a partir dessa visão que nós temos que trabalhar. Como vamos trabalhar a nossa parte para um planeta melhor, para um planeta mais justo pós-pandemia. Então, eu agradeço, né, o convite, estou à disposição e vou participar com vocês agora, daqui a pouco, com os questionamentos e as perguntas. Obrigado, Rosana. Muito obrigada, Daniel Balaban. Só retificando aqui, né, Daniel, a posição, ele é diretor do Centro de Excelência contra a Fome, do Programa Mundial de Alimentos, WFP, da ONU. Gostei muito, Daniel, quando você destacou a importância desse processo colaborativo, né, de cada um sair ali da sua área de atuação, se unir a outros players dessa cadeia para, de fato, ter essa visão mais abrangente, essa visão pregada pelo sistema ESG, né, que busca as melhores práticas sociais, ambientais e de governança em toda a cadeia, visando exatamente um mundo melhor para todos. Daniel, e é exatamente sob essa perspectiva que nós estamos aqui hoje. Estão representados aqui 15 setores que estão exatamente em busca dessa sinergia, de se unir, né, unir esforços para a gente tentar buscar apontar os desafios e soluções para encarar esses desafios. Quando você fala em disrupção, é exatamente esse novo paradigma, né? E a nossa cadeia nacional de abastecimento está em busca disso. É por isso que eu volto para a nossa ministra, Tereza Cristina, para fazer mais uma pergunta, começando pela ministra. Quais são, ministra, os principais desafios e propostas de soluções com impacto econômico, social, ambiental e de governança que, na sua avaliação, a cadeia nacional de abastecimento deveria eleger como prioritárias? A gente não está conseguindo ouvir a ministra Tereza Cristina. Me parece que está mutado o seu microfone, ministra. Estamos ouvindo a ministra agora? Bem, a gente está com um probleminha técnico aqui, não estamos conseguindo ouvir a ministra Tereza Cristina. Eu vou passar a palavra, então, enquanto a gente não resolve a sua conexão, ministra, para o ministro Guedes, perguntando exatamente isso. Ministro, na sua avaliação, quais são os principais desafios e propostas de soluções com impacto econômico, social, ambiental e de governança que a cadeia nacional de abastecimento precisa eleger como prioritárias? O senhor me ouve, ministro? O ministro me ouve, gente, mas eu não consigo ouvi-lo. Tudo bem, isso é muito natural quando a gente está ao vivo, né? Hoje a gente está aqui com vários convidados de várias partes do mundo. É muito natural que haja esse tipo de problema técnico, mas a gente vai conseguir, sim, ouvir essas vozes tão importantes desse assunto tão relevante. Enquanto a gente restabelece a conexão com a ministra Tereza Cristina e com o ministro Guedes, eu passo, então, a palavra ao Augusto. Augusto, espero que o Augusto me ouça, hein?
Será que o Augusto está me ouvindo, Augusto? Para você repercutir com a gente essa questão dos desafios e soluções apontadas. Então, vamos lá. Sim, eu escuto bem. Espero que me escutem bem também e me vejam. Mas, basicamente, olha, é fundamental eu ouvir essa perspectiva, né, que vem dos ministros. Eu trago aqui esse ângulo realmente externo, como eu disse desde o início, né, em função da missão da Apex. E aí um ponto que foi mencionado, que é algo que a gente percebe que é uma preocupação crescente do ponto de vista da demanda externa, é a dimensão da rastreabilidade, né? Então, esse é um desafio muito grande da gente incorporar a rastreabilidade ao longo de toda a cadeia, porque o nosso objetivo é, claro, atender esses critérios que são exigidos pelos consumidores internacionais. E um outro elemento que eu acho que vale a pena trazer aqui, tem um potencial de afetar essas nossas exportações, são as chamadas normas voluntárias de sustentabilidade, né, os VSS em inglês. E tudo isso vai implicar, sem dúvida, mais investimentos e adequações para os elos da cadeia de fornecimento. E talvez como desafios, aí pensando um pouco nas circunstâncias da pandemia, o Daniel já pensava justamente nesse mundo pós-pandemia, mas a verdade é que a gente ainda enfrenta algumas dificuldades logísticas, né? Os fretes internacionais, disponibilidade de meios de transporte, são desafios que não são nada triviais. E há um aumento expressivo também em função da pandemia, com esses aspectos de sanidade, de saúde, como critérios de compras, né, por importadores e por consumidores, né? E eu acho que talvez um grande desafio, mas isso eu fico muito feliz em dizer que nós já estamos trabalhando, né, de forma cada vez mais integrada, não só com o governo, mas também com o setor privado, que é essa ideia da união. Que realmente esses desafios são desafios de uma grande complexidade e é fundamental que trabalhemos juntos. Obrigado. Obrigada, Augusto. Eu volto, então, agora para a nossa ministra, confiante de que ela vai nos ouvir. Ministra, a senhora me ouve agora? Eu te ouço bem, você me ouve? Que bom, ministra, eu te ouço sim. Gostaria, então, da sua avaliação, ministra, com relação aos principais desafios e propostas de soluções que a cadeia nacional de abastecimento precisa eleger como prioritárias. Olha, a agricultura brasileira, grande parte dela é sustentável, né? Nós temos no Brasil uma agricultura diferente do resto do mundo por várias questões climáticas, de tecnologia que se desenvolveu nesses últimos 50 anos. O Brasil é um dos poucos países que consegue produzir 2 vezes na mesma área, ou até 3 se usarmos aí a irrigação. Então, eu acho que na área de produção nós temos aí desafios de continuar a produzir cada vez mais de maneira mais sustentável, usando aí a ciência, a nossa população e continuar mandando aí todo esse excedente, né, e a demanda que o mundo tem pelos alimentos produzidos aqui no nosso país. Agora, nós temos que prestar muita atenção no comportamento do consumidor, tanto do consumidor interno quanto do consumidor lá de fora. O que é que eles querem? Cada vez querem alimentos mais seguros, né? Tanto em termos de sanidade, né? A inocuidade também é importantíssima. Hoje nós temos aí muita gente falando sobre a inocuidade dos alimentos e nós temos que trabalhar isso em conformidade com o que o mundo hoje exige. Então, nesse ponto, eu acho que a rastreabilidade é um dos pontos que eu elegeria aqui hoje como um dos maiores desafios para a cadeia nacional de abastecimento. Hoje, o consumidor nosso, ele quer saber a origem desse alimento, onde ele foi produzido, de que maneira foi produzido. Então, nós precisamos também ampliar a participação da nossa pequena agricultura, da agricultura familiar, fazer com que ela tenha uma comercialização melhor e que ela chegue aí aos pontos de abastecimento com mais eficiência e produzindo cada vez melhor. Então, é um outro ponto que aqui o Ministério tem trabalhado muito,
porque nós temos aí a grande maioria dos produtores brasileiros são pequenos produtores e que fornecem esse alimento para a população do nosso país interno, né, a população brasileira. E nós temos também um outro grande ponto, que, na minha opinião, precisa ser melhor trabalhado, que é o desperdício dos alimentos ao longo da cadeia. Esse é um ponto sensível e que nós temos que estar atento e trabalhando cada vez melhor para diminuir esse desperdício. Até porque nós temos aí uma população com uma renda, né, baixa, e nós temos que melhorar essa entrega para toda a nossa população. Então, eu deixaria aqui 3 pontos. Rastreabilidade é fundamental, a sanidade, né, tanto vegetal quanto animal, e o desperdício ao longo da cadeia, que nós temos que achar soluções aí rapidamente. Muito bem, ministra Tereza Cristina, já anotei aqui os seus pontos, né? A senhora apontou desafios e propostas muito interessantes. Rastreabilidade, sanidade, desperdício de alimentos. Então, vou passar a palavra ao ministro Guedes. Quero saber do ministro o que ele aponta como grandes desafios da cadeia nacional de abastecimento e a propositura de soluções, ministro. O ministro continua com o microfone mutado. O senhor me ouve? Agora sim, ministro, eu vou te ouvir. Vocês me ouvem? Sim, agora sim. Perfeito. Então, vamos lá. Num extremo, na produção, eu vejo energia, infraestrutura de transporte, como impacto, como necessidades econômicas para esse crescimento futuro que vamos ter, mas também reforçaria o ponto que a ministra Tereza fez, que é do ponto de vista de impacto social e econômico, que é a agricultura familiar. Eu acho que é um grande desafio, realmente pode ser um modo de vida de milhões de brasileiros. Já é e vai continuar sendo à medida que essas famílias vão se firmando nessa produção do campo. Então, a nossa responsabilidade econômica e social é como plugar e trazer todo esse enorme contingente de brasileiros de baixa renda para integrá-los a essa cadeia produtiva. Então, estamos falando justamente de inclusão social e, ao mesmo tempo, estamos falando de impacto socioeconômico. Os aspectos também de sanidade e rastreabilidade do lado da produção também são decisivos, porque nós estamos indo para um mundo cada vez mais verde. O Brasil já é a matriz energética mais limpa do mundo, mas tem que manter. E a rastreabilidade é que vai garantir tanto checar a sanidade quanto justamente essa preservação desse universo verde que nós queremos para o futuro do mundo. Então, acho que esses pontos que foram abordados, rastreabilidade, preservação de agricultura familiar, sanidade e qualidade dos alimentos, são o que há de mais importante do ponto de vista de impacto ambiental e social. Agora, eu adicionaria energia e infraestrutura como necessidades econômicas também, para que seja possível aumentar essa produção e, ao mesmo tempo, aumentar também o escoamento, né, do campo para as cidades. E, principalmente, já que falamos com o Pestana sobre o exterior e o Brasil virando celeiro do mundo, nós precisamos de ferrovias, cabotagem, todos esses marcos regulatórios que nós estamos querendo modernizar, porque é isso que vai nos permitir justamente nos transformarmos no celeiro do mundo. Nós precisamos transportar todo esse excesso de produção que teremos para os países mais distantes. Vocês veem que durante essa pandemia as exportações do Brasil caíram 20%, 30% para a Europa, caíram 30% para os Estados Unidos, caíram 40% para os parceiros aqui da América Latina, mas subiram 40% para a Ásia, principalmente China. Então, você vê que nós precisamos realmente dessa infraestrutura e de toda essa capacidade logística de levar a nossa produção para o resto do mundo. Então, nós sofremos um impacto relativamente pequeno dessa quebra de cadeias produtivas globais durante a pandemia, porque a nossa vantagem comparativa estava na agricultura, nós estávamos pouco integrados industrialmente e a agricultura preservou os sinais vitais da economia brasileira, não só aqui dentro,
através da Abras, mas também mandando para o resto do mundo essa produção, e principalmente para a Ásia, o que nos manteve também com os sinais vitais funcionando. Do ponto de vista de distribuição, eu também reforçaria 2 pontos que foram falados, que é o tratamento de resíduos, logística reversa de embalagem, tudo isso do ponto de vista, principalmente, de foco também em acabar com o desperdício. Quer dizer, não pode o celeiro do mundo ser um país onde há fome. Então, do nosso lado, nós temos que fazer as políticas sociais que permitam que os mais frágeis e vulneráveis sejam incorporados à cadeia produtiva ou amparados socialmente, os que assim não puderem ser integrados. Mas, de qualquer forma, nós notamos os desperdícios no Brasil, não só desde lá da produção, onde durante o transporte, mas até chegar no nosso supermercado e até chegar nas nossas mesas. Você vê um prato de um classe média europeu, que já enfrentou 2 guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde, às vezes, há uma sobra enorme. E isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta, até lá há excessos. Então, desde como utilizar esses excessos que estão nos restaurantes, no dia a dia, e esse encadeamento com as políticas de assistência sociais tem que ser feito. Quer dizer, toda aquela alimentação que não for utilizada ali durante aquele dia no restaurante, aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, desamparados. É muito melhor do que deixar estragar essa comida toda que estraga diariamente na mesa das classes mais altas brasileiras. E também o desperdício ao longo de toda a cadeia produtiva. Então, se tivesse que escolher 3 temas, eu diria que são rastreabilidade, a sanidade também e o desperdício. São os mesmos 3 temas que a nossa ministra escolheu também. Evidentemente, eu talvez até dê mais ênfase para isso, porque o resto está por nossa conta. Energia, infraestrutura, tudo a economia vai estar atento o tempo inteiro. Mas olhando de fora para o setor, eu diria que são esses 3 fatores mesmo. Obrigada, ministro, pela sua síntese. O senhor enumerou inicialmente 7 propostas, 7 desafios: energia, infraestrutura de transporte, agricultura familiar, rastreabilidade, sanidade e qualidade dos alimentos, tratamento de resíduos para acabar com o desperdício, mas conseguiu exercer o seu poder de síntese se atendo a essas 3 propostas. Muito obrigada. Quero passar a palavra para o Balaban para repercutir uma frase que o ministro disse agora. Não pode ser o celeiro do mundo sem acabar com a fome no país, hein, Daniel? Você concorda, com certeza. Concordo, Rosana, exatamente. Eu estou muito feliz com as falas dos ministros, porque elas vêm ao encontro do que nós preconizamos ao redor do mundo. O mundo em si, ele, a partir do ano 2000, quando começou-se a fazer os registros do número de famintos ao redor do mundo, sempre diminuiu. E nós estávamos numa rota de diminuição do número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional em todo o planeta. Infelizmente, ao longo dos últimos 4, 5 anos, nós voltamos a crescer esse número no mundo e, logicamente, aqui no Brasil também. Existem várias áreas do mundo que a gente consegue explicar, porque não tem acesso, realmente não tem produção de alimentos. Aqui no Brasil, que é um dos celeiros do mundo, um dos maiores exportadores, maiores produtores de alimentos no mundo, é muito difícil explicar lá fora que nós tenhamos pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional aqui no país, e esse número vem num crescente. Exatamente como os ministros colocaram, eu fico muito contente porque eles entenderam que o pequeno agricultor familiar, ele é a solução, ele não é um problema, ele é a solução. O investimento no pequeno agricultor familiar é extremamente importante para que nós combatemos a fome, para que nós voltemos a produzir cada vez mais e também para que nós coloquemos alimentos saudáveis na mesa
mesa do consumidor final. E como fazer isso? Através, logicamente, de colocar dinamismo nas políticas públicas de apoio a esses agricultores familiares e, principalmente, investir em tecnologia. Hoje, a tecnologia, ela vem ao serviço, o agronegócio se utiliza muito de tecnologia, o agronegócio brasileiro é muito tecnológico. Infelizmente, o pequeno agricultor familiar ainda não tem acesso às boas tecnologias de produção, de estoque, né, de comercialização. Então, esse seria um dos caminhos. E o outro caminho também colocado pelos ministros é a questão do desperdício. O Brasil é um dos maiores, está entre os 10 maiores países que desperdiçam alimentos. Então, a quantidade que nós desperdiçamos de alimentos daria para alimentar toda essa população e mais outras populações ao redor do mundo, porque nós desperdiçamos muito alimento. Então, para isso, também nós temos que usar as novas tecnologias e, principalmente, como foi colocado, a rastreabilidade é extremamente importante, principalmente nos supermercados, já que nós estamos falando aqui um evento da Abras, fazer com que os supermercados também acabam tendo que jogar fora muitos alimentos por conta de que a validade está chegando ao final, ou chegou ao final, e não pode mais ser utilizada para consumo humano. Então, é muito importante que a gente consiga utilizar tecnologias para que a gente não desperdice esses alimentos e possamos vendê-los mais barato cada vez que chega mais perto do prazo final da validade, ou então entregar para outras áreas que possam utilizar em políticas sociais. Então, eu acho que o caminho é esse, o caminho do desenvolvimento, e nenhum país será considerado realmente desenvolvido enquanto tiver uma pessoa, um cidadão, que não tenha alimentos para si e para sua família. Então, esse é o caminho. Nós temos que combater a fome no Brasil, combater principalmente a extrema pobreza e fazer com que mais pessoas entrem na cidadania, possam consumir, e isso vai fazer com que a roda da economia gire cada vez melhor, cada vez mais rápido. Daniel, então, aqui na sua síntese, eu poderia dizer uso de tecnologia para reduzir o desperdício, que é um tema aqui comum a todos os convidados, reforço da agricultura familiar, e que outra proposta você quer aqui trazer para nós? São 3. Exatamente. É o desperdício de alimentos através do uso da boa tecnologia e, principalmente, talvez não tenha sido colocado, mas é o dinamismo das políticas sociais de apoio a todas essas classes. Tem que voltar a dinamizar as políticas sociais através, logicamente, de incremento de orçamentos. Muito bem, Daniel, obrigada. Passo agora a palavra, então, ao Rodolfo, que vai trazer para a gente a sua avaliação sobre os principais desafios e propostas de soluções para a gente poder inserir o sistema ESG na cadeia nacional de abastecimento. Rodolfo. Bom, obrigado, Rosana. Eu acho que foi bastante falado aqui sobre rastreabilidade. Uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, é a mais importante que eu entendo para toda a cadeia de abastecimento do Brasil, e o que talvez a gente precise trabalhar são indicadores dessa rastreabilidade. Pegar as regulamentações da OIT, o arcabouço legal em relação à proteção do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho digno, equidade, como que estão os sistemas produtivos. E, sem dúvida nenhuma, para as empresas que estão aí no segmento de exportação, tão bem colocadas pelo Augusto, elas precisam ainda ter um avanço maior, ou seja, indicadores ainda de emissão de gás de efeito estufa, como que eles estão em consumo de água, consumo de biodiversidade, como que eles estão incluídos e inseridos na geração de emprego, geração de impostos e assim por diante. Então, talvez, quando a gente fala rastreabilidade, o tema ele é muito abrangente ainda, e a gente precisa segmentar por faixas da onde a gente tem o segmento todo de abastecimento do país para indicadores materiais, indicadores que possam ser comparáveis. Eu queria ressaltar aqui que a grande vantagem da gente estar discutindo o ESG hoje, diferente de outros anos, falando em objetivos do desenvolvimento sustentável, é que a gente deixa de olhar para trás e mostrar o que a gente tem feito, para sim assumir compromissos para um período à frente.
Então, é a cadeia de abastecimento que a gente quer ter. Esses são os indicadores que a gente deveria perseguir com as metas estabelecidas junto à associação, frente aos diversos segmentos da própria associação. O olhar para frente é o que vai fazer com que o nosso país mude de patamar. Esse é o grande objetivo que a gente busca. Então, Rosana, tentando sumarizar, seria realmente a gente clarificar, deixar bem explícito o que seria rastreável, o que deixa claro para que o segmento financeiro ele monitore, para que o segmento de supermercados monitore, para que o segmento que exporta monitore, para que isso seja uma coisa fácil e uma mensagem clara e objetiva para os produtores, para quem lida com o armazenamento, para quem lida com a logística, para quem lida com a exportação. Obrigado. Rodolfo, então, é isso. Rastreabilidade com foco na busca por indicadores, né? Conseguir, de fato, mensurar. Esse é um grande desafio da sustentabilidade, né, Rodolfo? E metas. Vamos atingir metas para saber onde que a gente quer chegar. Muito bem. Passo, então, a palavra ao Augusto. Quero ouvir do Augusto quais são os desafios e propostas apresentados aqui para que a gente possa, de fato, se inserir na agenda ESG no mundo. Bom, Rosana, eu sou um diplomata de carreira, sou um profissional de consenso, né? Então é muito gratificante perceber que existe aqui um consenso dentro desta mesa a respeito de algumas dessas questões, sobretudo a rastreabilidade, é claro, como o Rodolfo disse, né, isso há que detalhar, a questão da sanidade, a questão da agricultura familiar, são todos pontos muito importantes. Eu queria também trazer talvez uma contribuição quase que pessoal, ainda mais pensando amanhã, que é o dia da imigração japonesa, né? Eu tive o privilégio de servir 2 vezes no Japão, né? E no Japão, algo que as crianças aprendem desde pequenas na escola é a ideia do mottainai, é não desperdiçar. É um país que sempre teve esse problema com recursos naturais, né? É um país que sempre foi dependente de matérias-primas e sempre trouxe, né, desde a primeira infância, essa ideia do não desperdício, do mottainai. São ideias que nós poderíamos incorporar aqui. E aí um ponto também, eu sou, enfim, entusiasta do Brasil, sempre onde eu servi, sempre fui um garoto propaganda dos nossos produtos, e era muito gratificante você ir a supermercados, né, mundo afora, e perceber que havia nós conseguíamos conquistar alguns trechos, algumas gôndolas ali, mundo afora, mas no Japão, uma coisa que sempre me chamou a atenção em termos de agricultura familiar e de cooperativas, como era comum que frutas, vegetais em geral, você tinha a foto do produtor rural, né? Que era uma forma não só é quase que uma rastreabilidade muito humana, né? De você mostrar efetivamente o produtor, a família do produtor. Então são ideias que nós poderíamos, né, adotar aqui no Brasil, que seriam muito interessantes e reforçam todos esses pontos de você incorporar essa rastreabilidade na cadeia, a questão da sanidade, a questão da agricultura familiar e ter esse impacto social, econômico para milhões de brasileiros. Muito bem, sanidade, agricultura familiar. Enquanto a gente está conversando aqui com os nossos convidados, eles apontando os desafios e apresentando as suas propostas para solucionar esses desafios, a nossa equipe já está, de fato, fazendo uma compilação de todos os desafios e propostas que estão sendo apresentados. A gente pode ver aqui na nossa tela, por exemplo, que no pilar econômico do sistema ESG, nós temos desafios como redução de custos, proposta seria reforma tributária, competitividade, desoneração da folha, logística, solução, infraestrutura, no pilar social da agenda, garantir qualidade e segurança dos produtos, solução seria rastreabilidade, muito falada aqui pelos nossos convidados, agricultura familiar, integrar famílias nas cadeias produtivas, seria um caminho viável, erradicar a fome, políticas sociais, a importância de implementação de políticas sociais, o desafio do desperdício de alimentos também ocorreu em uníssono aqui com os nossos convidados. Solução seria conectar mapa da fome com mapa do desperdício. Esse quadro vai sendo preenchido à medida que os nossos convidados forem colocando as suas avaliações, as suas opiniões. Temos muitos desafios a enfrentar também na cadeia, como a questão da logística reversa de embalagens,
tratamento de água e esgoto, expansão da área de preservação ambiental, tornar a matriz elétrica e energética do Brasil ainda mais limpa, produção sustentável, tratamento de resíduos, enfim, uma série de desafios e propostas. Quando a gente fala também, por exemplo, de governança, que é um pilar super importante, é considerado o pai, né, da agenda ESG, a gente fala de união, é importante, então, que a solução seja vista de uma forma de coalizão multissetorial. E é o que a gente propõe aqui ao final do nosso evento. Interdependência, união entre nações, padrões de medição, indicadores de sustentabilidade, como é importante, né, a gente mensurar, a gente instituir métricas e metas a serem alcançadas. Eu gostaria, nesse momento, de proceder, então, à eleição dos 3 principais desafios e propostas que surgiram, então, dessa nossa conversa muito produtiva. Eu quero perguntar aqui para a nossa produção se eu vou convidar, nesse momento, de volta o nosso presidente, o João Galassi. Posso convidar? Presidente, vem aqui. Obrigado. Para o senhor participar desse momento final da mesa de número 1. Obrigado, Rosana. Pode sentar aqui conosco. Combinado. Esse é um dos momentos mais importantes, Com né? certeza. Todos os convidados, painelistas, todo mundo aqui participou, contribuindo, apontando desafios e propostas. Então, chegou a hora da gente votar, tá? Mas temos também a participação da nossa plateia virtual, que também vai votar. Então, nesse momento, serão os painelistas e os participantes da plateia virtual. Para votar é muito simples, é só acessar o link que cada um recebeu pelo chat, fazer o login com o e-mail, aí vai aparecer a tela de votação com os desafios e as propostas que foram produzidas aqui durante a mesa de número 1. Lembrando que cada um só pode escolher até 3 opções, tá bom? Eu sei que são muitos assuntos, é uma agenda vasta, mas temos que ser propositivos e pragmáticos. São 3 opções. Aí você seleciona todas essas 3 opções de uma vez só e só depois é que clica em confirmar. Deu algum problema? Ai, Rosana, eu errei aqui. Não tem problema. Enquanto a nossa votação estiver aberta, você pode corrigir o seu voto, mas é importante que você vote e que contribua para o nosso debate, tá bom? A gente tem 1 minuto para fazer isso, hein? Começando a partir de agora. Já temos, então, o resultado da votação da mesa de número 1, com os 3 principais desafios e propostas que foram escolhidos pelos nossos painelistas e também pelos nossos convidados aqui da plateia virtual. Olha só, vamos dar uma olhada aqui nesse quadro. Quem lidera a questão mais importante aventada por praticamente todos os nossos convidados, desperdício de alimentos. Esse é um grande desafio que o Brasil precisa enfrentar. Né? Desperdício de alimentos ficou em primeiro lugar. Vamos voltar, então, para a tela para eu explicar aqui para a nossa audiência? Isso. Olha lá, com 17,1%, esse é o tema de grande relevância. Logo em seguida, nós tivemos aqui a menção de redução de custos como um grande desafio. A proposta de solução seria a reforma tributária. Em seguida, logística. Importante, então, focar em infraestrutura. Então, são esses os 3 temas mais importantes, a gente conseguiu concluir aqui, da nossa mesa. Recapitulando, redução de custos, a proposta seria reforma tributária, logística e infraestrutura, são 2 desafios que estão no pilar econômico da agenda ESG, e a questão social, desperdício de alimentos, cuja solução seria a conexão do mapa da fome com o mapa do desperdício. Eu estou aqui com o João Galassi, nosso presidente, que gostaria de endereçar uma pergunta aos nossos ministros, convidados aqui do nosso painel, né, João? Porque a gente ainda a gente já fez a votação, nós já elegemos os 3 temas prioritários, mas ainda cabe aquela conversa para a gente entender melhor de que forma os nossos convidados pensam. Pode ficar à vontade. Ministra Tereza Cristina, bom dia. Ministro Paulo Guedes, nossos queridos aí, Pestana, Daniel, o Rodolfo, muito obrigado aí pela presença de vocês.
realmente um debate muito produtivo. E pegando esse gancho, aí direcionando um pouco mais aos nossos ministros, o desperdício de alimentos acabou aparecendo aí como o item mais importante nesse debate. O desperdício, qualidade, a sanidade e o combate à fome poderia ser amplamente atendida com uma medida regulatória ligada ao modelo de prazo de validade dos produtos, muito conhecido fora do país como Best Before Date, que é diferente do nosso país atualmente. Como vocês veem essa solução? Ministro Paulo Guedes e Tereza Cristina. Pode... A nossa ministra... Agora... Bem, a nossa ministra está querendo se conectar, ali, né? Só o microfone dela está mutado. Ministra, se a senhora estiver me ouvindo... A nossa primeira-ministra. Primeiro a nossa ministra. É isso. Vamos lá. Eu queria primeiro você, Paulo. Olha, eu acho que... primeiro, fiquei muito feliz da gente ter aí chegado a esse tema do desperdício e conectar com o mapa da fome. Eu acho que há muito tempo que a gente já precisava trabalhar esse assunto, né, de maneira mais objetiva. A parte regulatória, eu acho que nós podemos, ministro Paulo Guedes, o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, Cidadania, enfim, nós sentarmos num grupo, colocar uma meta de X dias para a gente trazer uma solução e voltar a discutir com vocês. Eu acho fundamental. A gente tem certos exageros aqui no Brasil, na nossa legislação. Às vezes eu até brinco aqui no Ministério da Agricultura, que nós temos Índia, para a Noruega, mas que a gente poderia fazer uma adaptação, é claro, que junto com o que o mundo pensa, sem precarizar nada, mas nós podemos rever a nossa legislação, uma série aí de fatores e gargalos para melhorar, principalmente a validade dos nossos alimentos. Então, eu me coloco aqui à disposição para criar um grupo aqui no Ministério da Agricultura, rapidamente, e talvez um grupo aí interministerial, junto com o ministro Paulo Guedes e com a Cidadania, enfim, para que a gente possa andar celeremente com esse assunto que é importantíssimo, e a pandemia nos trouxe esse tema aí agora, né, de maneira muito perceptível, que nós temos que agir rapidamente. Muito bom. Traz o Paulo Guedes. Muito bem, a ministra Tereza Cristina propondo, então, um prazo de 15 dias para retornar aqui, para que a gente, de fato, consiga começar a implementar essas soluções. Hein, ministro Guedes? Gostou da assertividade da ministra Tereza Cristina? Eu deixei falar primeiro porque ela é mulher, mas eu sabia também que ela já ia dar a solução. Então, eu estou inteiramente de acordo com ela, vamos montar esse grupo, vamos fazer isso. Em 15 dias a gente traz uma sugestão. Agora, como ela disse no início, a principal ideia aí é como conectar a solução do problema do desperdício com o ataque direto à fome, que é justamente o objetivo das nossas políticas sociais, né? Então, nós vamos trazer também o nosso ministro João Roma, de Cidadania. Acho 15 dias excelente para a gente voltar a conversar. A solução um pouco mais longa do que isso. Possivelmente vamos ficar em uns 30, 60 dias embutindo, talvez isso, seria muito oportuno embutir isso nas políticas sociais que o ministro João Roma está acabando de desenhar. Então, eu acho que pode ser parte desse programa que nós vamos lançar, justamente uma parte jurídica ou de regulamentação, que, na verdade, pode ser até desregulamentação, né, ministra Tereza? É a gente justamente facilitar essa conexão entre as políticas sociais de um lado e o desperdício que ocorre do outro. Mas que a gente pode dar algum incentivo para que tudo isso que seja perdido, em vez de ser jogado fora, seja transformado, justamente canalizado para os programas sociais.
como se fossem postos de atendimento em cada foco de desperdício, para que isso possa ser endereçado aos mais necessitados. Mas vamos fazer isso, vamos montar esse grupo interministerial. Muito bem, ministro. Que bom, hein, Galassi? Muito Esse ótimo. o papel do setor privado, né? Pedir, provocar e se unir ao setor público e às outras instituições para que a gente possa, de fato, implementar a agenda ESG com sucesso. E os nossos ministros realmente têm dado respostas sempre de formas assertivas. Eu percebo que toda a cadeia do abastecimento, na interlocução com os ministros que estão no poder nesse momento, tem nos atendido de forma muito rápida, assertiva, e nós estamos muito felizes por essa resposta agora, né, que traz aí um futuro muito próspero para todos, principalmente na redução do desperdício no nosso país. Eu gostaria de continuar aqui com a nossa mesa de número 1, mas parece que eu preciso encerrar, não é isso, gente? Isso. Agradecendo imensamente ao Galassi, nosso presidente, obrigada pela Obrigado sua a você, participação aqui Rosana. na nossa mesa. A todos os nossos convidados da plateia virtual, muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço também aos nossos painelistas que brilhantemente trouxeram para a gente esse tema tão importante, dando de fato a real dimensão e a importância da cadeia nacional de abastecimento. Um abraço carinhoso e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado aos painelistas também. Foi um prazer.